Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Quero neste momento estar dando sequência ao nosso estudo, né? Sobre a análise do livro de Romanos. E o de Romanos tem 16 capítulos, né? E nós estamos fazendo uma análise do livro todo, né? Um resumo, né? Uma síntese de todo o livro, para que possamos assim entender melhor o que Paulo, né, queria falar conosco. Nós já falamos, já fizemos a primeira parte do estudo, não dá para fazer todo de uma vez, e agora nós estamos partindo para a nossa segunda parte do estudo, que tem como tema análise da carta de Paulo aos Romanos. Pois bem, semelhantemente, os judeus, embora recebedores favorecidos dos oráculos de Deus, são também pecadores. Pois bem, quem são os oráculos de Deus? Os oráculos de Deus são aqueles que transmite a mensagem do Senhor. Quem transmite a mensagem do Senhor? Os profetas. Portanto, os profetas são os oráculos de Deus. Amém? Eram os oráculos de Deus, os profetas, né? Hoje nós somos iluminados pelo Espírito Santo, continuamos sendo os oráculos de Deus. Naquela época, os profetas também estavam sujeitos ao pecado. É isso que Paulo quer dizer. Semelhantemente com os gentios, a mesma semelhança com os gentios, que eram pecadores, embora recebedores de favores dos oráculos de Deus, porque eles transmitiam a mensagem do Senhor. Por isso, tinham o nome de oráculos. Oráculo significa aquele que recebe uma mensagem divina e transmite a outras pessoas. Isso se dá o nome de oráculos. E eles também são pecadores. Eles também pecavam como a gente. Eles também estavam sujeitos a pecar, apesar de falarem com Deus, apesar de Deus falarem com eles, né? Eles ouviam a voz audível de Deus. Eles também estavam sujeitos ao pecado, assim como eles também o pecavam. Não pecados graves, né? Para escandalizar o nome de Cristo, né? Escandalizar o povo de Deus naquela época, não, de forma nenhuma. Os profetas, eles eram homens muito sábios, né? Mas eles pecavam, assim como todos nós pecamos. Amém? Pois bem, os gentios pecavam sem a lei. Eles pecavam sem a lei. Amém? E perecerão sem lei. Os judeus pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Amém? Então, veja só, os judeus, então a gente vê, né, que o apóstolo Paulo, ele nos traz uma verdade, né? Que verdade é essa? Que enquanto estamos aqui neste mundo, né, estamos sujeitos a pecar, né? Estamos ainda sujeitos à carne, entendeu? Mas o que nós temos que fazer? Temos que amortizar os efeitos da carne para nos livrar do mundo, aquele lugar onde um dia nós estivemos e que nós sabemos que não tivemos boas experiências lá, muito pelo contrário. Lá nós só tivemos os problemas, né? Problemas com os familiares, com risco de uma cirrose, de um câncer no pulmão, um câncer na garganta, né? Lá nós estávamos trabalhando para o diabo, né? Então, o que aconteceu? Os gentios pecaram sem lei, né? Eles pecaram sem lei e pereceram sem lei. Os judeus pecaram sob a lei e serão julgados pela lei. Por quê? A lei dos gentios era a lei do Antigo Testamento.
Mas a lei dos hebreus, não, é a lei do Novo Testamento. Jesus veio para eles e eles não o aceitaram, entendeu? Então serão julgados pela lei, amém? Porque os simples ouvidores da lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, né? O livro do próprio Romanos, ele fala sobre isso, no capítulo 2, no versículo de número 13, veja que ele diz aqui, ó, 13, está aqui, ó, porque um simples ouvinte da lei, a lei é a Bíblia Sagrada, né? Um simples ouvinte da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de herdar o reino do céu e hão de ser justificados por Cristo. Então, não adianta você ler só a Bíblia, mas não praticar. Não adianta você ler a Bíblia e não interpretá-la. Não adianta você ler a Bíblia e não obedecer. Porque a Bíblia, ela é o quê? Ela é a lei de Deus, né? Ela é a lei do Novo Testamento. A lei do Antigo Testamento também era os 10 mandamentos, e as pessoas precisavam obedecer também os 10 mandamentos para serem salvos, né? Então aqueles que não obedeceram os 10 mandamentos, né, e que pecaram sem a lei, com a lei do Antigo Testamento, então esses também eles foram julgados pelaquela lei do Antigo Testamento, que eram os 10 mandamentos. Já os judeus, a igreja do Senhor, nós somos julgados pela lei de Deus, porque Jesus Cristo já veio, é uma lei nova, é uma nova lei, a lei do Novo Testamento, né? O que era velho se passou e eis que tudo se fez novo, é uma nova lei, né? Que nós aplicamos muitas vezes também, para quando saímos do mundo a gente diz, e eis que tudo, né, se fez novo, mas na realidade esse versículo ele é aplicado para a lei. Aquela lei do Antigo Testamento, ela se fez nova lei, porque Cristo veio e quebrou os paradigmas. Por exemplo, sacrifício e holocausto, eles ofereciam para descontar pecado, mas na mesma hora, quando ele saía da mesa do holocausto, já saía pecando. Com Cristo não, com Cristo é diferente. E tinha mais, o sacrifício tinha que ser feito todos os anos. O sacrifício de Cristo não, ele foi único, ele é único. Foi só uma vez e é o suficiente para salvar a humanidade. Basta que você permaneça, né, em perseverança diante de Deus, que você não desista, que você continue em sua presença até a sua volta. Essa volta vem de duas formas, ou pela morte física, ou então pelo arrebatamento da igreja. Amém? Então, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que a praticam, a lei, onde ser justificado. Então, quando você pratica a lei de Deus, você está na presença de Deus, você está obediente a Deus, e Deus vai justificar e vai regenerar você. E aos olhos de Deus, você será uma pessoa justa. Lá fora a pessoa pode até olhar para você e dizer assim: ah lá, agora quer ser o santo. Antes vivia bebendo, fumando, jogando, fazendo isso, fazendo aquilo. Agora porque é crente, porque é cristão, quer ser santo. Realmente você pode se tornar um santo. Aos olhos de Deus você é justificado. Não importa o que as pessoas dizem. O importante é o que aquele que pode fazer diz, que é Jesus. O ser humano ele não pode me salvar, mas Jesus pode me salvar. Então, para mim, o importante é o que Deus diz de mim. Então, se ele me justificou, então eu me considero uma pessoa santa. Santa significa separado do pecado. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não jogo mais, não me prostituo mais, eu não cometo mais aqueles pecados que eu cometia antes, com tanta frequência, só acumulando. Agora, quando eu peco, eu me arrependo, corro por quatro, peço perdão a Deus. Amém? Porque ninguém pode dizer que não é pecador. Nem pastor, nem presbítero, nem diácono, ninguém. Todo mundo peca. Todo mundo uma hora vai pecar. Todo mundo uma hora vai sair da linha. Isso é Deus dizendo: meu filho, só quem não peca sou eu. Só eu que não sou pecador, porque eu sou Deus.
Mas você não, você é meu servo, você peca, e eu sou seu advogado. Quando você pecar, você me procure, que eu advogo a sua causa e não lhe cobro nem um centavo. Não é como os advogados de hoje, né? Você vai pegar uma causa, é 30 mil, 40, 50, 200 mil reais, né? Dependendo do cliente, haja dinheiro para você colocar uma causa na justiça. Mas Jesus Cristo não, Jesus Cristo é o advogado dos advogados, justo e fiel, e não te cobra um centavo. Ele só cobra que você seja fiel a Ele, que você continue no temor dEle, que você tenha temor dEle, porque pecar não tem jeito. Então o apóstolo Paulo é bem claro: todos pecaram, todos continuam pecando, até a volta de Cristo, até que o corpo seja glorificado, seja blindado contra o pecado. Todavia, ninguém é praticante da lei, nem judeus, nem gentios, pois não há justos, nem um sequer. 3:10, né? Romanos capítulo 3, versículo 10. Por isso, também é que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Amém? Então ninguém pode ser salvo por obras, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Ou seja, você só será salvo, regenerado e justificado através da morte de Cristo, através do sangue do Cordeiro. Amém? A lei, ela não pode salvar, só quem pode salvar é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então existem duas leis: a lei do mundo, que é a lei do pecado, e existe a lei do Espírito Santo de Deus, né? Então a lei do Espírito Santo de Deus é essa que salva, é essa que justifica, que é o quê? Que é o que está escrito na Bíblia Sagrada. A nossa lei é a Bíblia Sagrada, nós temos que ir por ela. Qual é a lei do cristão? A Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento eram os 10 mandamentos, e agora são os 66 livros que nós temos dentro da nossa casa. Nós temos a lei do Senhor dentro da nossa casa. A gente não cumpre ela se não quiser, não é verdade? Porque não temos interesse em abrir e ler, a Bíblia está empoeirando, não é verdade? Muitas vezes você passa diante dela várias vezes, todos os dias, ela olhando para você e você olhando para ela, mas você não percebe que ela está ali. Por quê? A cegueira é espiritual. O diabo, ele cega o entendimento do homem, ele tira a fé do homem. Ele é como a ave de rapina que pousa na cabeça do homem para tirar a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria que salva, é a sabedoria que vem do alto. Por isso também é que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Por isso que Efésios capítulo 3, capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, amém? Então, a fé, a nossa fé, com a nossa fé nós alcançamos a graça de Deus, que é o dom gratuito dele, amém? Mas só através da fé, amém? Portanto, se alguém tiver de ser justificado, o próprio Deus é que deve suprir graciosamente a justiça necessária para o perdão. Isso é realizado em virtude do sacrifício propiciatório de Cristo. Seu sangue derramado satisfaz a justiça do seu Pai, pelo que Deus pode ser tanto o justo como o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém? Então, essa aí é a nossa segunda parte do nosso estudo, né? Análise da carta de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, né? Uma carta enviada aos romanos. Nós estamos trazendo essa análise para ajudar você a entender melhor o livro de Romanos, amém? E eu também estou aprendendo muito com isso, claro, né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso, é satisfatório. Pregar a palavra do Senhor, não tem coisa melhor, né? Aquele que nasceu com o dom e com a sede da pregação da palavra de Deus, ele não pode viver sem ela, porque ele fica doente, né? Que Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever em meu canal, deixe o seu like e ative o sininho, e até o nosso próximo estudo.